Eu entendo aqui que os três jovens, eles tinham uma fé muito firmada naquilo que Deus pode realizar, só que a fidelidade deles não estava nas obras de Deus ou na obra que Deus pode realizar. A fidelidade deles vem naquilo que Deus é. No versículo 17, eles falam assim: se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar, e nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Então aqui, aonde que estava a fé deles? Na certeza daquilo que Deus podia realizar, na certeza do livramento do Senhor, talvez até antes da fornalha. Então, tipo assim, se eles fossem condenados para serem lançados na fornalha, eles sabiam, Deus pode nos livrar disso, Ele é poderoso para fazer isso. Mas o 18, ele já fala: contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, não cultuaremos aos nossos deuses. O que eles refletem sobre isso? A gente é fiel a Deus a ponto de morrer por Ele. Não, a gente não vai negar a Deus, a gente não vai negar a fé em Deus. Porque se Ele fizer, a gente continua crendo, e aqui por ver o livramento dele, isso vai corroborar com a nossa fé, vai corroborar com aquilo que estamos declarando a respeito de Deus. Mas se formos condenados e ele não nos livrar, ele continua sendo Deus também, e tá tudo certo. A gente está sabendo que ele é Deus, e fica sabendo, rei, que mesmo que Deus que nós servimos e adoramos não nos livrar da fornalha, tá tudo certo, e a gente não vai adorar os seus deuses. Então isso para mim reflete que eles tinham a fé, a certeza daquilo que Deus poderia fazer, na obra do Senhor, no poder de Deus, no poder daquilo que ele podia realizar, mas a fidelidade deles não estava na obra do Senhor, não estava a partir daquilo que Deus fazia, não estava condicionado à feitura do Senhor, estava condicionada a quem Deus é. E aí quando a gente louva, quando a gente adora, quando a gente tem essa compreensão de quem Deus é, a verdade é um princípio em nossas vidas. Deus é um princípio em nossa vida. E o mundo pode cair que a nossa fé não é abalada. O mundo pode cair, tudo pode ser perda pra gente, mas perda maior é negar ao Senhor, é negar a Deus. Então isso passa a ficar muito mais enraizado, muito mais consistente dentro de nós, entendem? Então a gente passa a compreender assim, cara, eu tenho coisas nesse mundo, nessa vida terrena, que por amar a Deus eu posso perder. A verdade, ela é muito preciosa. E constantemente a verdade ela vai ser desafiada por meias verdades, ou pelo relativismo, né, por assim dizer, porque tudo hoje em dia é verdade, tudo é bom. E a gente sabe que é mentira, gente. A gente sabe que a única verdade é Jesus e ponto. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus e ponto. Nada além disso nos leva a Jesus, e nada que for oferecido como caminho até Deus pode ser considerado por nós. Se Jesus não está na equação, se Jesus não é a equação, alguma coisa está errada. A equação é clara. Eu sou a verdade, o caminho é a vida. Então pronto, Jesus é isso. Então se algo foge de Jesus e é tido como verdade, a gente precisa desconsiderar, a gente precisa se apartar disso. Mesmo que isso vai nos trazer uma perda, mesmo que isso vai nos colocar em perigo, a gente precisa desconsiderar, a gente precisa de forma bem ativa, de forma bem contundente, ser contra isso. Fala, não, essa não é a verdade que eu creio, essa não é a verdade verdadeira. Pronto. Né? Porque eles dizem que existem várias verdades, existem vários caminhos. Não, esse não é o caminho verdadeiro, a verdade verdadeira, essa não é a verdade. Então, se aparta de mim. E isso pode até nos lançar numa fornalha de fogo. E a gente precisa ter mesmo isso ardente em nosso coração, de que Deus pode nos livrar de sermos lançados na fornalha, ou Deus pode nos livrar da fornalha, na fornalha. Mas se ele não fizer isso, tá de boa, é Deus. E eu vou ser fiel em quem ele é. Ele não precisa provar nada para mim, para que eu creia que ele é Deus. Ele é Deus. Através de Jesus Cristo, isso já ficou claro. Através do Espírito Santo que eu recebi dele, isso já ficou claro. E ele não precisa fazer nada para mim, para que eu me devote a ele, para que eu me conecte a ele. Tá bom.
Então a gente passa a ter uma certeza na soberania de Deus, na vontade de Deus, daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus tem para nós, apesar da gente não ver. E a gente passa a ser fiel a Ele em tudo que Ele faz ou deixa de fazer conforme a minha própria vontade ou minha própria visão. Então, o texto, esse texto que eu li, ele até traz uma questão aqui, ó. Não seja guiado pela vontade ou pelo fogo fato da política, mas pela estrela polar da autoridade divina. Siga o certo em todos os perigos. Quando não vê vantagem presente, ande pela fé e não pela visão. Então, quando não vê vantagem presente, ande pela fé e não pela visão. O que para mim salta disso? Ande pela fé e não pela visão. Que muitas vezes a gente pode, se a gente não compreende a vantagem presente, por exemplo, vamos colocar no nosso cotidiano nisso, no nosso dia a dia. No seu trabalho, você está sujeito a um patrão, e aí uma pessoa liga e quer falar com esse patrão, e ele fala, não, fala que eu não estou aqui não. E o que é colocado diante de você? Eu sou o seu empregador. Então você sabe que, cara, às vezes isso não é nem ser puxa-saco, tá, gente? Mas a gente já tem, naturalmente, a gente já tem essa questão hierárquica muito bem definida, e a gente pensa assim, cara, às vezes, até mesmo sem concordar com algumas coisas que a minha liderança no trabalho diz ou quer, às vezes mesmo sem concordar 100%, eu preciso fazer porque meu ganha-pão depende disso. Dependo desse trabalho, preciso desse trabalho. E às vezes com medo de um conflito ou com receio de um conflito e de uma perda futura, a gente cede em algumas de nossas opiniões. No dia a dia do trabalho, nas questões do trabalho, eu acho que isso é totalmente tranquilo, né? Eu preciso ceder em alguns momentos dentro do meu trabalho por julgar aquilo que eu vou produzir. Eu falo, cara, eu acho que isso não vai ser bom, não vai trazer um resultado legal. Mas estão pedindo para eu fazer, eu vou fazer. Só que quando a sua fé ou o seu princípio ele é abalado, cara, a gente não pode medir força com isso. A verdade ela precisa ser mais forte do que qualquer coisa. Então, uma situação que pode ser bem comum é isso, cara, de você ser colocado numa situação ou que você tem que mentir, ou de que você tem que assumir uma coisa que a verdade bíblica ela é muito esclarecedora, ela é muito aparente, ela é muito forte, e não é nem o medo de você ser taxado assim, o crentinho, porque isso se torna pejorativo, né? Quando a gente faz o óbvio do que é certo, do que deveria ser a prática comum, muitas vezes quando a gente faz isso, no ambiente em que a gente está, a gente é taxado de forma pejorativa como um crentinho, como o seguidorzinho de Cristo. E cara, né, ou mina, ou mulheres, de boa com isso, entendeu? Tenta quebrar com a opinião pública para aqueles que não têm a verdade por fato. Tenta fazer de forma que não seja ofensiva, né, a pessoa, que isso afaste a pessoa de conhecer o evangelho. Mas uma situação dessa, seu chefe te pede para mentir, uma mentirinha. Não, só fala que eu não tô aqui. Mas é seu chefe. Às vezes você falar um não para ele, ou falar além daquilo que ele, o contrário daquilo que te pediu, isso pode comprometer o seu emprego. E aí, eu comprometo o meu emprego ou eu mantenho a verdade que eu tenho como princípio? Ou eu mantenho aquele princípio que eu tenho na minha vida? Então, o texto fala pra gente aqui de quando não se vê vantagem presente, ande pela fé e não pela visão. Então, a fé está naquilo, a certeza daquilo que a gente não pode ver. Qual que é a fé? A fé é que Deus ele pode fazer algo muito maior do que eu estou vendo agora. Deus ele pode me fazer permanecer no trabalho, mesmo indo contra, mesmo se rebelando contra o meu chefe, de certa forma, ou pode me dar um emprego melhor, ou pode me suprir de outra forma. Enfim, o conselho de Spurgeon gente, você não vê uma vantagem presente, deixa disso, esquece, tapa os olhos, se faz como cego, mediante a realidade que você enxerga agora, e só ande pela fé em Cristo, só ande pela fé em Deus. E pronto.
é suficiente. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam certos disso. Eles estavam certos de que Deus poderia livrar eles da condenação, da fornalha. Mas se Deus não livrasse também, o medo da morte, porque era um perigo eminente. Eles iam morrer, eles sabiam que eles estavam prestes a morrer se eles não voltassem atrás naquilo que eles tinham como princípio. Mas o medo dessa morte não ia fazer com que eles voltassem atrás na convicção que eles tinham. Então, ter Deus como princípio, ter a verdade como princípio, isso precisa nos mover de uma forma a protegê-la, de exaltá-la a qualquer custo. Mesmo que a gente esteja em um perigo eminente, mesmo que a gente não vê uma vantagem, mesmo que a gente entenda que haverá perdas terrenas, e o texto até continua falando, vê se ele, Deus, será seu devedor. Vê se ele, mesmo nessa vida, não dará provas de sua palavra, que de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E aquele que buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, todas as coisas lhe serão acrescentadas. E um ponto mais alto ainda nesse texto, fala assim, se acontecer que na providência de Deus você for um perdedor pela consciência, descobrirá que se o Senhor não lhe retribuir na prata de prosperidade terrena, ele quitará sua promessa no ouro, na alegria espiritual. O que a verdade estabelece? O ganho espiritual, ele é muito mais valioso do que qualquer ganho terreno. O ouro, ele é muito mais valioso do que a prata. Então, Deus, ele pode e ele faz isso por sua misericórdia, por sua graça, por sua imensa bondade. Ele nos faz ganhar prata terrena. Ele nos faz ter uma prosperidade em prata terrena. Mas, mesmo quando a gente perde algo, por ter a verdade como princípio, prezar pela verdade, quando a gente perde essa prata, Deus, ele pode nos restituir essa prata, pode nos fazer prosperar em meio a essa prata terrena, mas mesmo se ele não fizer isso, o ouro espiritual, ele vai nos conceder, ele vai nos dar, ele vai nos entregar. Uma grama do conforto do coração vale 1 tonelada de ouro. Então, o Spurgeon, ele sempre vai colocando um nível mais profundo, um nível mais alto em Deus e na compreensão de Deus, Deus como um princípio da nossa vida, a verdade como um princípio da nossa vida, e como a gente pode defender essa verdade, como a gente pode amar essa verdade, e o resto ser resto, o resto não é suficiente. Então, dar a Deus a honra de nós nos submetermos à soberania dele é necessário. Quando não vê vantagem presente, ande pela fé e não pela visão. Dê a Deus a honra de confiar nele quando se trata de questão de perdas pelo bem do princípio. Então, gente, isso é fenomenal, isso é muito profundo, é muito lindo e é muito desafiador. Não é uma coisa fácil a gente ter a verdade como princípio, e a gente defender a verdade a qualquer custo. Não é algo simples, não é algo tranquilo de se fazer, porque a gente é colocado em perigo mesmo. Em meio ao mundo, em meio às coisas, defender a fé, ter uma fé vívida, ter uma fidelidade em Deus, naquilo que Ele é e não naquilo que Ele realiza, não a partir daquilo que Ele faz, é um nível muito mais profundo, e nós somos convidados a esse nível todos os dias. Todos os dias que a gente tem uma compreensão mais clara e mais profunda do que Deus é, do que a palavra de Deus é, do que a palavra de Deus nos revela, do que a verdade se estabelece enraizada em nosso coração, a verdade, ela se torna um princípio, e quando ela se torna um princípio, a gente começa a negar todo o resto. E isso traz um perigo para nós. O perigo desse mundo, o perigo disso. Mas a recompensa espiritual, ela é muito mais valiosa do que qualquer recompensa terrena. E ainda assim, Deus pode nos fazer ter uma recompensa terrena.